Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez no Leal, Lar Espírita Amor e Luz. Muito grato a Maria, ao José, ao Ricardo e a todos os trabalhadores dessa casa de luz. Parabéns pelos 19 anos de trabalhos, de serviços a Jesus. É uma marca muito importante que deve ser sim muito comemorada. Parabéns também hoje a todos os namorados, né? Hoje se comemora também o Dia dos Namorados. Bom, vamos lá. Eu sou o Max, trabalhador voluntário do Grupo Espírita Seara das Fraternidades, de São Caetano do Sul. E nesse momento eu cumprimento a todos de lá, os meus amigos, aos integrantes também do grupo teatral Mensageiros da Luz, aos evangelizadores da juventude, ao grupo de samaritanos, tanto do plano físico como do plano espiritual, aos tarefeiros de todas as atividades de ajuda ao próximo. Saudamos nesse instante os nossos mentores individuais que nos acompanham, sempre presentes. Saudamos os mentores espirituais responsáveis por essa tarefa, que possamos ser instrumentos válidos na condução dos ensinamentos de Jesus Cristo. Que assim seja. E dentre os preciosos ensinos de Jesus para nós, referente à postura, a atitudes concretas em nossas vidas, nós encontramos as parábolas. Pequenas histórias que Jesus nos traz, baseadas no dia a dia dos homens da época, de extrema profundidade e atualidade. Até porque nós todos apreciamos muito uma história, né? Daí o sucesso dos filmes, dos romances, das novelas. Hoje aqui, que nós estamos no mês das parábolas, nós vamos comentar a parábola do bom samaritano. Vamos ver por que Jesus coloca um samaritano nessa história. Ensina-nos Kardec que após o cisma das 10 tribos, o cisma é aquela ruptura que ocorreu, né? 2 tribos ficaram em Jerusalém e as outras 10 ficaram na Samaria. Se constituiu uma capital de reino dissidente Israel. Eles se separaram com uma aversão profunda, datando da época da separação, né? E que perpetuou-se entre esses 2 povos, que evitavam todas as relações recíprocas. Para os judeus ortodoxos, os samaritanos, eles eram heréticos e, portanto, eles eram desprezados e perseguidos. E Jesus conta nessa história que justamente o samaritano, que era alvo de preconceitos, considerado impuro, diferente, motivo de nojo por parte dos ditos normais da época, que se sensibilizou com o próximo, tendo uma atitude fraterna, solidária com ele. O que se esperava mais era das pessoas ligadas à religiosidade, né? Mas, e hoje? Quem são os samaritanos modernos de hoje? Aqueles que são alvo de preconceito, da injúria, da violência, do desrespeito. Talvez os negros, em muitos lugares ainda, os homoafetivos, os índios e outras minorias, ou até mesmo partidários políticos deste ou daquele pensamento, torcedor de time de futebol A, B ou C, todos esses grupos contribuem para a nossa sociedade, tendo qualidades e falhas morais, assim como nós, né? Então, viva a diversidade. A parábola do bom samaritano é a respeito de caridade. Por causa dela, os samaritanos se tornaram para os cristãos o símbolo dos caridosos. Se a gente lembrar do filme Nosso Lar, ou quem lê o livro também, a gente vai lembrar que os responsáveis pelo recolhimento dos espíritos em extrema dificuldade eram chamados dos samaritanos.
Nós temos um grupo, como eu falei há pouco, nas Celas Fraternidades, que leva esse nome. E nós também, hoje não estamos podendo por causa da pandemia, mas a gente visita, né? Famílias, pessoas que não podem frequentar o centro, levando uma visita só, né? E um detalhe interessante é que a nossa dirigente, né, a Cláudia, falou: vocês não podem nem beber água, nem tomar café, nem comer bolo, né? E vai ter alguma analogia nessa nossa parábola de hoje. Não sei por que ela orientou isso, mas tem muito sentido. Certa vez, amigos queridos convidaram a mim e a minha família para a gente conhecer um grupo que entrega marmitas a moradores de rua, todo o primeiro sábado do mês. Todos se reuniam na casa da Dona Aurora, hoje falecida, um anjo de pessoa. E pude participar algumas vezes dessa entrega. O seu filho, chama Wagner, ele continua esse legado com as equipes, com o Marcinho, eles continuam esse legado. É incrível, pessoal, a alegria dessa gente e a força de espírito que eles demonstram nessa atividade. A organização das rotas, a confecção das marmitas. Vem uma pessoa de Santos para fazer o arroz, o outro faz a carne moída, o outro faz a batata. Quer dizer, tudo organizado. E à noite eles distribuem em grupos, tem as rotas, e eles levam para as pessoas que já estão esperando, famílias esperando, moradores de rua esperando, tudo na mesma rota, tudo direitinho. Assim como também na Seara, que também tem algumas atividades de entrega de mantimentos hoje. O Leal também tem trabalhos similares, e de entrega de agasalhos, de entrega de marmita, de cestas básicas, né? Tem outras atividades, por exemplo, o meu irmão, ele é palhaço, né, numa ONG chamada Arco-Íris. Uma vez por semana ele visita hospitais, né, junto com um parceiro para levar um pouco de alegria, né, aos internos, aos doentes, às vezes crianças, né, que estão com câncer, assim, que precisa de uma alegria. Eu assisti recentemente pela quinta vez o filme do Pat Adams, né, O Amor é Contagioso, né, que nos traz assim uma mensagem bonita de nossa aptidão, né, porque a natureza da nossa felicidade está em ajudar o nosso próximo. E Jesus sempre soube disso, não é mesmo? Vamos lembrar o que ele nos ensinou? Para nós entendermos bem as parábolas, é necessário que a gente se transporte para a época em que ela foi contada e verificar o contexto histórico. No tempo de Jesus, se caminhava 144 quilômetros para viajar de Cafarnaum, né, que ficava na Galileia, onde tinha a casa do Simão Pedro, onde Jesus ficava muito, onde ele se hospedava, para visitar a capital Jerusalém, 144 quilômetros. A parábola do bom samaritano está no capítulo 10, nos versículos 25 a 37, do Evangelho de Lucas. Lucas era médico e acompanhava Paulo de Tarso. Então, o que acontece? 3 vezes por ano, naquela época, todas as famílias judaicas, elas se deslocavam da onde elas estivessem para comparecerem à cidade de Jerusalém, passando por um deserto semiárido, né? Alguns percorriam semanas de viagem, de navio ou a pé. Era a ocasião das 3 festas principais: a Páscoa, o Pentecostes e a festa das tendas, que depois a Igreja Católica transformou em festa de Ramos. Segundo as tradições religiosas, as pessoas elas acreditavam em lugares sagrados. Até hoje o pessoal acredita, né? Locais diferentes. É diferente de outros locais. E segundo a crença, Deus, daquela época, Deus morava no Monte Sião, o principal monte da cidade de Jerusalém, que representava a casa de Deus, com seu morador ilustre, né? Quem não faria essa viagem? Quem não iria querer visitar Deus, né? É por essa razão que a cidade de Jerusalém, que contava com uma população na época de mais ou menos 100 mil habitantes, na época das grandes festas, essa população subia para 1 milhão de pessoas.
Alguns acreditando que veriam Deus, outros acreditando que seriam vistos por Deus. No entanto, nem todos compareciam a Jerusalém, nem todos que iam lá eram movidos assim de propósitos elevados, né? A cidade recebia também a visita de ladrões que iam assaltar, roubar. E não podemos deixar de mencionar esse contingente que faz parte da parábola também, né? Muitos iam trabalhar, guardas do templo, polícia armada, que vigiava o templo, tinha também os profissionais da limpeza, tinha também aqueles que abatiam os animais que seriam sacrificados. Eles sacrificavam animais. Aqueles que forneciam as mercadorias que seriam usadas no templo. Tínhamos de tudo. Mas chamamos a atenção nesse instante a um grupo de trabalhadores que eram divididos em escalas, em turnos. Era muito importante para eles cumprir os seus turnos. Esses trabalhadores eram os sacerdotes. O sacerdote daquela época não tem nada a ver com o pai da igreja de hoje. O trabalho do sacerdote era muito específico. Como exemplo de sacerdote, nós podemos citar Zacarias, que era o pai de João Batista. O sacerdote ele passa por uma preparação de 7 dias antes do seu ofício, do seu trabalho. Ele tem que fazer jejum, ele não pode comer de tudo, ele precisava tomar uns banhos rituais, ele precisava lavar a mão, proferindo determinadas preces, um conjunto de rituais de purificação. Isso significa que 3 vezes por ano, uma tarefa que você precisa viajar centenas de quilômetros para Jerusalém, preparar roupa, que não pode ser lavada de qualquer maneira. O sacerdote também, ele não podia tocar em nenhum ser vivo que morreu, em nenhum cadáver. Se ele tocar, ele fica impuro e não podia trabalhar. Imagine então o sacerdote, faz todo o ritual, anda a 200 quilômetros, quando está chegando em Jerusalém, encosta no cachorro morto. Ele volta para casa e a mulher pergunta: o que aconteceu? Você voltou rápido. E ele fala: encostei num cadáver de cachorro e perdi o meu turno. É sério, é muito sério. O ritual religioso da época consistia em você abater um animal, derramar o sangue em uma bacia e colocar fogo no sangue. O tamanho do animal dependia do tamanho do pecado. Se o pecado era pequenininho, podia ser uma rolinha, uma pombinha. Agora, se o pecado era grande, era uma ovelha, até mesmo um bezerro. Mas era o sangue que importava, e não a carne. Havia sacerdotes treinados para abater o animal, porque o animal não podia sofrer. É uma regra do Levítico. O animal não podia dar um gemido. Se ele sofrer, não pode ser oferecido em sacrifício. Então eles faziam uma prece, agradeciam, abatiam o animal e faziam outra prece, extraía todo o sangue, que era colocado numa grande vasilha e queimava. Mas e a carne? A carne era o salário do sacerdote. Se a oferenda era de cereal, ele recebia em cereal. Então imagina, a esposa prepara a roupa, fica em purificação, não pode nem encostar na esposa, tem que ficar 7 dias em oração. E quando você volta, a esposa pergunta: tá trazendo carne? Cereal? A família toda está aguardando. É importante a gente se dar conta dessa dimensão cultural, histórica, para a gente levar a parábola a sério. É óbvio que o sacerdote ele tinha um auxiliar. O assessor do sacerdote é o levita, que tem que passar pelo mesmo processo de purificação e está ligado a um sacerdote específico e ajuda o sacerdote no desempenho das suas funções. Agora imagine a cidade de Jerusalém recebendo muitos peregrinos, pessoas vindo de todos os lugares, vindos de muito longe, precisavam de um lugar também para se hospedar. Daí a importância da hospitalidade. Para o hebreu religioso, peregrinos, hospedar eles era um dever social, levado muito a sério. Hospitalidade era lei.
Havia uma tradição espiritual que dizia que quem violasse essa lei, a lei da hospitalidade, descia do céu um fogo que queimava essa pessoa. Era uma praga que eles jogavam. Então, os habitantes de Jerusalém abriam as suas portas a milhares de famílias nesses períodos. Imagine a movimentação da cidade, a quantidade de oração, de animais sacrificados, a quantidade de purificação. Eles entendiam, através do Velho Testamento, que os erros, a maldade, afastam você de Deus. E aqueles rituais purificavam as almas e os aproximavam de Deus. Hoje, nós já aprendemos de maneira diferente, não é mesmo? Um ritual não é capaz de purificar a alma. A verdadeira purificação exige de nós atos mais profundos, exige um compromisso mais intenso, mais radical. Pois bem, essa história da parábola do samaritano está como uma joia, como uma pérola, né, no Evangelho. Haroldo Dutra Dias acredita que esse trecho foi escrito por Paulo de Tarso e entregue a Lucas. Ele cita que essa cena está inclusive no livro Paulo e Estevão. Paulo queria muito escrever um evangelho, mas não conseguiu e entregou os seus apontamentos a Lucas. Os estudiosos do evangelho de Lucas dizem que há uma simetria e um bloco coeso que começa no capítulo 9, versículo 51, e se estende até o capítulo 23. A parábola do bom samaritano está no centro desse bloco. E o nome dado pelos especialistas para esse bloco é A Viagem a Jerusalém. Começa com Jesus convidando os apóstolos para viajarem a Jerusalém, para a grande festa da Páscoa. Até aí tudo bem. Jesus já tinha feito esse percurso várias vezes, eles iam margeando o Rio Jordão, mas Jesus disse que precisava passar na Samaria. Mestre, nós não queremos te contrariar, mas o senhor tem certeza disso? O senhor sabe que os samaritanos são nossos inimigos. Nós não gostamos deles, e eles não gostam da gente há muito tempo. Outra coisa, o caminho é mais longo, cheio de montanha, cheio de pedregulho, um sobe e desce sem fim. O outro caminho é uma reta só, tem até uma brisa, né? Mais uma coisa, mestre, a viagem é longa, nós vamos precisar hospedar. Jesus firme na sua posição. Eu tenho que passar pela Samaria. João Evangelista, que era muito cheio de iniciativa, era o discípulo, o apóstolo mais novo, né? O senhor não se preocupe, mestre. Nós vamos formar aqui uma comissão e nós vamos na frente para conseguir a hospedagem. E assim foi feito. Resultado, ninguém ofereceu hospedagem para Jesus e seus discípulos. João Evangelista volta frustrado e lembrando da tradição da hospedagem, diz a Jesus, mestre, ninguém na Samaria nos ofereceu hospedagem. Quer que eu faça uma prece e peça para descer fogo do céu e queimar todos os samaritanos? E Jesus olha para João e diz, o Filho do Homem não veio para matar, mas para salvar. Todo mundo abaixa a cabeça, apanha a sandália de couro, uns pãozinhos, uns peixinhos e seguem a viagem a Jerusalém, passando pela Samaria. Chegam cansados, pés sujos, cobertos de poeira, queimados do sol, morrendo de sede e de fome. 144 quilômetros a pé, subindo e descendo o morro. E nessa viagem, nenhum samaritano deu hospedagem para Jesus. Como se hospedava alguém na época? A pessoa oferece uma bacia com água fria para você refrescar os pés. Tira a sandália dos hóspedes e banha os pés. Refresca até o perispírito, aquela água gelada. Depois o anfitrião vem com uma bilha de água fresca, peixe e pão. Mas quando Jesus chega em Jerusalém, tem um anfitrião esperando por ele. Mas não oferece nada que a tradição recomenda. Um homem que passava a vida
estudando os livros sagrados. Um doutor da lei. E a gente espera que alguém que a vida toda estudou os livros sagrados, que pratique aquilo que está escrito, né? Mas não foi isso que aconteceu. Acontece que no mundo real não é bem assim, né? Infelizmente. O doutor da lei se aproxima de Jesus. Não oferece água nem pão. Não se importa que Jesus e seus discípulos estejam cansados da viagem. Um doutor da lei muito inteligente, mas que não sentia nada pelo próximo. Seu objetivo era testar Jesus, com perguntas maldosas, para ver se ele se embaraçasse, para poder denunciá-lo perante as autoridades. Só que ele subestimou com quem ele falava. Ele não sabia que ele falava com o próprio governador planetário. Mestre, o que é preciso que eu faça para possuir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: que está escrito na lei? Que ledes nela? Ele respondeu: amarás o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todas as vossas forças e de todo o vosso entendimento, e ao próximo como a vós mesmos. Na cultura que Jesus nasceu, coração é a sede da inteligência e do sentimento. Não é que nem na nossa, que o coração é o sentimento e o cérebro é a inteligência. Não, para eles é tudo no coração. Mas o coração da gente é dividido, né? A gente faz o bem, mas a gente faz também o mal. Amar a Deus de todo o coração significa dar unidade ao nosso coração. Todo o nosso ser tem que amar a Deus. Para você amar a Deus verdadeiramente, você precisa usar toda a sua inteligência, toda a sua sabedoria, todo o seu sentimento. E precisa aprender a controlar as suas paixões. Emmanuel diz: aquele que apenas sabe é como uma placa no deserto indicando a direção. O viajor sedento saberá onde ir, mas morrerá de sede no caminho. Aquele que apenas ama é como um oásis de uma fonte de água no deserto, mas ele perde o rumo sem saber onde ir. É preciso conjugar sabedoria e amor, amar a Deus de todo o coração. Amar a Deus de toda a tua alma. Alma para eles eles não gostavam de dividir o corpo e o espírito. Então, qual que é o significado? Não me venha com sentimentos e palavras. É preciso demonstrar o amor de Deus com gestos concretos. Por isso que eles peregrinavam até Jerusalém. Ofereciam sacrifícios. Por isso que eles faziam coisas. Fazer alguma coisa é demonstrar o amor a Deus com atos concretos. Atos concretos é amar a Deus de toda a alma. Segundo. E amar a Deus com todas as suas forças, né, e de todo o seu entendimento. Forças aqui eram entendidas como todos os bens que você tem. Significa colocar tudo que você tem a serviço de Deus, a serviço do bem. Todos os recursos a favor do Pai, inclusive bens materiais. Jesus lhe disse: respondeste muito bem. Faze isso e viverás. Mas esse homem, né, esse doutor da lei, querendo parecer que era justo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? É aí que é o grande problema da questão. Jesus, tomando a palavra, lhe disse: um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu nas mãos de ladrões, que os despojaram, cobriram de feridas e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote descia pelo mesmo caminho e, tendo-o percebido, passou do outro lado. Um levita veio também para o mesmo lugar. Tendo-o considerado, passou ainda do outro lado. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde estava esse homem, e tendo-o visto, foi tocado de íntima compaixão por ele. Aproximou-se, pois ele aproximou-se dele, derramou óleo e vinho em suas feridas, e as enfaixou.
tendo-o colocado sobre seu cavalo, conduzindo a uma hospedaria, e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas e as deu ao hospedeiro, dizendo: Tende bastante cuidado com esse homem, e tudo que despenderes a mais, eu vos restituirei no meu regresso. Qual desses 3, Jesus pergunta para o doutor da lei, qual desses 3 vos parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Aí o doutor da lei teve que responder: aquele que exerceu a misericórdia para com ele. Aí Jesus falou: e depois, e fazei o mesmo. Vamos ver então, na primeira parte, se o samaritano cumpriu com todos os mandamentos. Amar a Deus de todo o coração. Como que você identifica um homem caído? Pelas roupas? Pelo sotaque? Não tem como. Olha a sabedoria de Jesus para criar a história. Caridade existe sabedoria. Caridade existe planejamento, mas também exige sentimento. Moveu-se de íntima compaixão. Primeiro nível do amor, amar a Deus de todo o coração. Vamos ver se ele também amou de toda a alma. O que ele fez? Aproximou-se, verbo. Atou-lhe as feridas, verbo. Aplicou azeite, verbo. Aplicou vinho, verbo. Pôs o homem sob a cavalgadura, verbo. Levou para uma hospedaria, verbo. Cuidou dele, verbo. 7 coisas esse homem fez. Amou a Deus de toda a sua alma. Segundo nível do amor. Com ações práticas. E de todas as vossas forças e todo o seu entendimento. Terceiro nível do amor. Será que ele cumpriu? Tirou 2 moedas, deu ao hospedeiro e disse: cuida dele, e tudo que você gastar mais, quando voltar eu te satisfarei. Todos os recursos a favor do Pai. Amou com todas as suas forças e com todo o seu entendimento. Mas o problema não estava nessa parte. Quando Jesus diz essa parábola do bom samaritano, João Evangelista, que já ficou envergonhado ali, né? Que tinha pedido para Jesus descer fogo, né, nos samaritanos, né? Que não tinham dado a hospedagem. Essa é a primeira lição da parábola. Não é porque você teve uma experiência ruim que você deve generalizar. Alguns samaritanos não deram hospedagem, mas nem todos são ruins. O doutor da lei também teve que ouvir uma história amarga, indigesta, né? Porque o herói da história não era um sacerdote, não era um levita. Era um samaritano, que é inimigo dele, que ele não gosta, que ele está em guerra. E os apóstolos talvez esperassem uma crítica de Jesus aos samaritanos, que não deram hospedagem, que é o padrão nosso humano, né? Perdoar quem te ofendeu. É outro ensinamento de muitos dessa parábola. Traduzido em linguagem moderna, o doutor queria que Jesus respondesse: segundo a sua opinião, quais as características que uma pessoa tem que ter para a gente considerá-la justa, para Deus aprovar? O problema está em amar ao próximo como a vós mesmos. Porque havia 2 correntes. Uma que entendia que o próximo era quem pensava igual a você. Portanto, você só precisa amar quem tinha a sua origem, ou quem compartilhava dos seus ideais. E uma outra corrente, a de Hilel, avô de Gamaliel, mestre de Paulo de Tarso, mais abrangente, que entendia que todos podiam ser considerados próximos, pois a misericórdia de Deus era para todos, e não só para os ditos eleitos. Jesus contou uma parábola genial. O homem caído, semi-morto, não pode ser identificado. Eu amo ou não amo? Ajudo ou não ajudo? É alguém que pensa como eu? É da minha religião? Porque nós perdemos um hábito espiritual quando a gente encarna no orbe, né? Quando nós nascemos na matéria. O hábito de ver as pessoas como elas são e não pela posição que elas ocupam na encarnação. A gente entende que é mais do que o corpo?
que quando a gente desencarna, a gente deixa tudo aqui, só leva as nossas boas obras. O desencarne elimina essas diferenças que nós criamos quando encarnados. O sacerdote vê aquele homem caído. Eu andei 200 quilômetros. Se esse homem estiver morto e eu tocar nele, não vou poder trabalhar. Me torno impuro. Aí eu chego em casa e não tenho carne. Não tenho cereal. E a mulher me mata. Deve estar morto. Eu também não sei se ele é meu próximo. Ele foi indiferente. Racionalizou. Aí vem o levita. Ah, meu chefe passou, eu vou passar também. Né? Por conveniência. Quantas pessoas a gente não segue por conveniência? Aí vem Jesus e diz que vem um samaritano que vinha de viagem. O homem não identificado descia. A gente pode simbolizar Jerusalém acima, 400 metros do Mediterrâneo, como a busca espiritual. Ficava acima, a busca espiritual. E Jericó, a cidade do comércio, como a busca do material, do transitório. Descia dos valores espirituais para os valores materiais. Era uma queda espiritual, uma queda vibratória, uma descida. Onde a pessoa fez uma inversão de valores. Quando nós estamos descuidados, invigilantes, nós somos presas fáceis aos obsessores, que representados pelos ladrões nessa parábola. Estamos fragilizados. E vejo que um homem, artigo indefinido, pode ser qualquer pessoa. Qualquer um de nós pode cair. O samaritano vinha de viagem. Tinha um motivo para passar por aquele caminho. Portanto, ele não estava em queda. Ele estava em trabalho, em missão. E o viajante, ele se prepara. Ele estuda o caminho a ser percorrido. Ele olha para ver o melhor caminho. Ele tem os elementos para passar por aquele caminho. Ou seja, o socorrista, o missionário entra no caminho para ajudar, mas não se contamina das energias negativas. Ele fez tudo o que era necessário, movido de íntima compaixão. Cuidou, atou-lhe as feridas, tirou o sangramento. O vinho com a função de limpar as feridas, para não dar infecção. Emoliente e leniente. Vinho é emoliente, é o que motiva, anima. Azeite é leniente, é o que acalma, é o que umedece. O azeite é como um bálsamo, uma pomada para aliviar as dores. Você tem que acalmar e incentivar o necessitado. Pegou o homem, colocou no animal e o levou para uma hospedaria, onde era conhecido, ajuda plena. Nós ajudamos até onde nós conseguimos, porque pagou o hospedeiro e disse que toda despesa extra ele acertaria quando voltasse. Ninguém dá crédito também para uma pessoa que não conhece. A partir de um ponto, nós entregamos para quem possa fazer mais e melhor. Nós somos socorristas do momento, mas outros continuarão atendendo, porque tem mais preparo. Nós não vamos além do que conseguimos. Ele entrega para aquela pessoa, o hospedeiro, mas não se descuida. Ele segue viagem, mas não esquece de quem foi atendido. Destaca-se também a violência em que o viajante foi submetido, caracterizado por um mundo de expiações e provas onde o mal predomina, onde vivemos hoje, né? Então, nesse processo de descida, a que nós todos estamos sujeitos, nós podemos manter sintonia com entidades perturbadoras, que invadem a nossa casa íntima e tiram-nos a paz. Nos fere profundamente e nos deixa semi-mortos à margem da vida. Os bons sustentam o mundo. Tem uma história do Chico, que estava no carro com um amigo, quando passa uma velhinha descuidada assim no meio da rua e o motorista quase passa por cima dela. Nossa, Chico, quase que eu matei a velhinha. Com você do lado ainda. Aí o Chico, aquela calma, aquela mineirice, né? Pois é, meu filho. É bom que os atentos cuidem dos menos atentos.
Isso é a beleza de se viver em sociedade. Eu posso sofrer um acidente, a pessoa vai abrir o carro, vai me tirar, vai chamar o SAMU. Nós dependemos uns dos outros, nós somos uns pelos outros. Ninguém é autossuficiente. Mas o doutor da lei pergunta para Jesus: quem é meu próximo? Quando você faz essa pergunta, você está escolhendo. Deixa eu ver, você? Aquele ali? Esse aqui? Jesus devolve a pergunta no final da parábola. Quem foi o próximo daquele que caiu? Muda o ângulo. Imagina que você é o caído. Sabe quem é o teu próximo? É aquele que te escolheu te amar. Questão 886, Livro dos Espíritos. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Benevolência é a bondade de ânimo, é aquela boa intenção, de sempre estar pronto para fazer o bem. A indulgência é a disposição para perdoar culpas e erros dos outros, porque nós também precisamos de muita indulgência. A gente fez muita besteira também. Nós precisamos muito. Perdão das ofensas é um processo mental que visa a eliminação da culpa, do ressentimento, da mágoa. E quem foi o próximo daquele que caiu? Porque o caído pode ser você. Pode ser o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, o seu filho. Nós podemos também ver Jesus representado no bom samaritano. Quem é que pode nos acudir quando nós caímos? Quem é o nosso guia e modelo para nós todos, senão Jesus? Quem é capaz de atender às nossas demandas emocionais e espirituais com tamanha delicadeza, colocando óleo, depois vinho, atando as nossas feridas emocionais, nos colocando sob cuidados de pessoas que possam nos amar? Quem, senão Jesus, que acredita sempre na nossa recuperação, sempre nos dá uma outra chance, uma outra encarnação, a ponto de dizer que vai voltar para nos ver? Quem? E quem somos nós na parábola do bom samaritano? Nós podemos ser o sacerdote, estar descendo de Jerusalém para Jericó e agir com indiferença com o caído. Nós podemos ser o levita, igualmente estar descendo e seguir o seu líder por conveniência, e racionalizar, criar desculpas para não atender quem precisa. Apesar de que o próprio Chico nos alertou que nos dias atuais essa questão merece mais atenção. Hoje, nós não podemos parar o carro sozinhos no escuro. Pode ser uma emboscada. Mas há formas de ajudar usando o discernimento. Vai em dois. Vai de dia. Ajuda através de instituições especializadas no atendimento, o centro espírita, casas de caridade, igreja. Sentimento mais razão. Essa é a combinação. Podemos ser também o homem caído, à beira do caminho, sem identificação, sem condições de dizer nossas necessidades. Nós também podemos ser o óleo na vida de alguém, com a função de ser o suporte emocional desse companheiro de jornada. Levantar alguém que está caído. E pode ser um filho, pode ser um marido, uma esposa, um pai, uma mãe, um irmão. Nós podemos também ser o vinho, que é o elemento cicatrizante e ser referência na vida de alguém. E nós, assim, quando somos pai, quando somos mãe, quando somos evangelizadores, professores, funcionários públicos, privados, profissionais liberais, em outro momento, nós podemos ser a montaria e ser o cavalo que transporta alguém, que dá apoio, que dá suporte, evitando, por exemplo, que a pessoa se suicide, tanto fisicamente, né, como também emocionalmente. Podemos também ser o hospedeiro, o cuidador daquele que está caído na vida,
por um determinado tempo. Podemos também ser as ataduras e atar as feridas emocionais do nosso semelhante. Mas todos nós queremos ser, em determinado momento de nossas vidas, o bom samaritano, no sentido que a parábola apresenta. Que seja nosso projeto existencial, porque ser o samaritano é muito mais do que dar esmolas a alguém que está na esquina. Ser samaritano é manter-se em sintonia, para que mesmo nas situações mais adversas, não perder o equilíbrio, manter o rumo, a bússola, o caminho a seguir. Porque o samaritano tinha uma meta. Nós temos também que ter uma meta. Para onde nós estamos indo? Essa é a pergunta. E Jesus, como o samaritano de nossas almas, é o caminho, é a verdade e é a vida. Belo Horizonte, Hospital João 23. Entra um rapaz, vítima de um acidente de moto. Dá entrada no pronto-socorro em estado gravíssimo. Os enfermeiros chamam o médico que, exausto de tanto atendimento, tinha tido um intervalo de 15, 20 minutos para descansar um pouco. Batem na porta. Doutor, o caso é grave. Já estou indo, e pega no sono. Doutor, o caso é muito grave. Já estou indo, já estou indo. Doutor, vem logo. O médico vai. Anda. E quando chega, era o seu filho. E foi a óbito. Então, a parábola do bom samaritano termina com Jesus com fome, com sede, cansado, com calor e mesmo assim tentando tocar o coração daqueles que têm todo o conhecimento, mas não têm o sentimento. Quem é o próximo daquele que caiu? Esses são os segredos do amor e da caridade. Por isso que o amor não escolhe, o amor flui incondicionalmente. Chico dizia: a caridade foi sempre a força que me sustentou. Tudo sempre valeu a pena por causa dela. Quando ficava muito aborrecido comigo mesmo, com as minhas imperfeições e erros, procurava a periferia, visitando as favelas. Sempre encontrei na prática do bem as mensagens de consolação e o conforto espiritual de que me achava carente. Trocava um pedaço de pão por energia para o dia seguinte. Os amigos espirituais já idealizaram um mundo de regeneração, mas eles contam com nossos braços, contam com o nosso potencial de execução, com a nossa capacidade de doação. Eles contam com isso. Por isso, Chico dizia: se eu dispusesse de autoridade, rogaria aos homens que estão arquitetando a construção do terceiro milênio que colocassem no portal da nova era as inovidáveis palavras de nosso Senhor Jesus Cristo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Muito obrigado a todos. Uma boa noite. Fiquem com Deus.